Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Saiu o trailer de Adão Negro, deixou muita gente hypada. Eu gosto quando o trailer não mostra muita coisa do filme, porque tem muito trailer. Eu vou dar um exemplo aqui de um trailer que mostrou, não que mostrou demais em termos de história, mas mostrou uma cena que se eu tivesse visto ela no cinema e não no trailer, ia ser mais impactante, que é aquele trailer do The Batman lá do DC Fandom que encerrou o evento, vocês lembram? Termina com o Batman de ponta cabeça lá e entra o letreiro The Batman, tipo... que é o lance da perseguição com o pinguim. Se eu tivesse visto aquela cena no cinema, ia ser muito mais da hora. Mas eu entendo que tem que vender o filme, e aqui eles esconderam muita coisa no trailer. Gostei de ter focado muito mais no Adão Negro, até porque o filme chama Adão Negro e não Sociedade da Justiça. Então tem todo esse lance do trailer ser uma parada... É como se fosse um teaser, né? Ele tem 2 minutos e 11. Eu gostei muito da fotografia, acho que tá bonito pra caramba. É o mesmo diretor de fotografia do Coringa, que é o Lawrence Sher. Tipo, o cara faz um trabalho impecável, assim, sensacional. Vocês podem ver que como é um filme que se passa no Egito Antigo, não tem aquela fotografia... Sabe quando você vê, por exemplo, filme estereotipado de ação americano, que tipo assim, os vilões são os mexicanos, então quando vão pro México, tem aquela coisa do sol na cara dos caras, tipo, parece que tem um sol pra cada um lá, que é aquela fotografia super amarelada, super exagerada pra caramba. Aqui não, aqui você vê uma fotografia muito bonita, Kandak tá lindo pra caramba, inclusive nas artes conceituais tem uma parte que tem uma ponte, que são dois escravos, assim, um segurando a mão do outro. Essa mesma imagem tem nos quadrinhos, eles pegaram diretamente dos quadrinhos ali, é muito bom, muito da hora. E aí tem o lance também aqui da Sociedade da Justiça, a nave da Sociedade da Justiça, que eu achei demais. Tem os 4 membros, eles aparecem pouco, né? Gavião Negro tá incrível, o elmo dele, grandão, assim, tipo... Estilo dos quadrinhos mesmo, super fiel, assim, um dos melhores visuais da DC Comics, sem dúvida, do Gavião Negro. E o ator é muito bom, eu gosto desse ator. E também o Kent Nelson, a gente não pode deixar de falar do Kent Nelson, o Senhor Destino, vivido pelo Pierce Brosnan. Um dos melhores castings de ator da DC de todos os tempos, com certeza. E eu gosto de tudo que ele fala no trailer. Ele fala bastante até no trailer, né? Ele fala pro Adão Negro, você pode ser o destruidor ou você pode ser o salvador, né? Então, tipo assim, você que escolhe, porque... A gente tá aqui porque a Sociedade da Justiça, pra quem já leu, por exemplo, o Crise de Identidade, tem um momento lá que o Arqueiro Verde, ele fura o olho do Slade Wilson, e ele fala na narração em off, assim, a Sociedade da Justiça te ensina a ser um herói, né? Tipo, a Liga da Justiça te ensina a lutar, e os Titãs te ensinam a ser uma família. Então, a Sociedade da Justiça vai te ensinar a ser um herói, porque eles são os heróis da velha guarda, os vanguardistas. A Sociedade da Justiça, eu diria que ela representa até um pouco mais... o vanguardismo da DC do que a Liga, entende? Tipo, porque eles vieram antes, tem todo aquele lance do tipo assim, somos heróis absolutos, seres incorruptíveis, tá ligado? Tipo, tem isso na Liga da Justiça também, só como eles vieram antes, eu acho que tem um pouco mais disso, um pouco mais da Era de Ouro, dos quadrinhos na sociedade. Mas eu meio que não entendi esse trailer, e eu gosto quando eu não entendo o trailer, porque tem trailer que lança e já conta o filme todo, aí você fica tipo assim... Pô, será que eu vou pro cinema assistir o filme ou não vou? Por exemplo, eu tinha um filme mais ou menos na minha cabeça, eu já até compartilhei aqui com vocês e tal. E me surpreendeu, porque, por exemplo, tem logo no começo, quando aqueles soldados pegam o corpo do Adão Negro, que ele tá morto, até fiada, né? Ele tá morto ali, e coloca ele numa cápsula, sei lá, pra conservar o corpo, pra tentar fazer experimentos com ele, ou até, não sei, sabe? Tipo, pra tentar reviver o cara. Eu não entendi muito bem isso. A gente sabe, por exemplo... que o Mago Shazam, ele está nesse filme, ele apareceu em artes conceituais oficiais do filme, e os dois filmes, o Shazam e o Adão Negro, eles foram filmados meio que no mesmo lugar, assim, em períodos muito parecidos. O Adão Negro começou a ser filmado, se não me engano, um mês antes do Shazam, e ambos duraram aí uns 5, 6 meses de gravação, até 5, 6 meses, não, foi menos, né, foi uns 4, 3 meses de gravação no geral, e o Adão Negro aqui tem esse enigma, do tipo assim, eu acho que vai mostrar ele 5 mil anos no passado, 5 mil anos no presente ainda, só que no presente, me parece que eles pegaram o corpo do Adão Negro e ressuscitaram. Mas, ao mesmo tempo, não parece isso. Por quê? Porque eles estão indo lá na tumba dele e ele acorda, né? Depois de toda aquela magia que a Adriana Thomas fala lá do primeiro teaser. Ela é uma arqueóloga, né, tal, então ela deve ter estudado isso. Tipo uma Lara Croft da vida, assim, que ela sabe das coisas. Tipo, ela vai em um determinado lugar, então ela estudou aquele lugar. Ela sabe, ó, aqui... tinha o faraó Ramsés II, um exemplo. Ele governou aqui por tal ano e tal ano. Inclusive tem uma estátua ali em Kandak, logo no começo ali na ilha, tal. Talvez seja do antigo faraó dessa região aí de Kandak. Então o lance dela acordar ele, né, que ela fala naquele teaser lá do DC Fandom, lembra? Que ela fala as palavras mais e depois ela fala Shazam, tipo, bem rápido assim, pum. E explode a tumba e ele sai pra fora matando todos os caras, tal. Essa cena é tipo assim, esse cara tava dormindo por 5 mil anos, certo? E ele acordou. Mas
quando que é o lance que pegam o corpo dele? Porque eu não entendi, tá ligado? Porque o corpo que pegam dele é o Tef Adam, ele ainda não é o Adão Negro. Então, eu fiquei meio confuso com isso. Tem um frame que mostra o emblema redondo no braço do soldado, eu vou dar um zoom pra vocês verem aí, né? A imagem não vai ficar tão boa, que é um print do trailer, mas eu achei em algum momento que poderia ser a Argus, né? Então tem aquele lance da Emilia Clarke de estar aqui nesse filme, tipo, ninguém falou nada, tá ligado? A Argus, ela lida com esse tipo de meta-humanos, de personagens poderosos assim e tal. É uma agência secreta da DC Comics, inclusive a Amanda Waller trabalha na Argus, a gente viu isso na série do Pacificador. Pode ser que seja isso? Duvido muito. Acho que esse filme vai ser muito mais fechadinho ali na história do Adão Negro do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa galera é a própria galera de Kahndaq, porque a gente vê logo depois, assim, uns soldados mais tecnológicos, andando com umas motos meio voadoras, assim, e tal. E aí tem o lance da equipe trabalhar junta, né, a Sociedade da Justiça e tal, porque a Sociedade da Justiça, eu acho que quando o Adão Negro acorda, eles pegam e falam assim, pô, vem aqui, você pode fazer parte da nossa equipe e tal, até porque as motivações desse personagem são muito claras, né, no passado mostra que ele perdeu o filho dele, né, então o filho dele morre nesse filme. E aí tem um lance, tem um frame também que tem uma mulher chorando, eu não sei se é a Adriana Thomas, ou se é a antiga mulher do Adão Negro, que ela teve o filho com ele, né, tal, tipo, ou talvez ele morreu, o filho morreu e a mulher ficou trabalhando eternamente como escrava pro estado de Kahndaq no passado, não sabemos, mas também tem um frame no presente que mostra a Adriana Thomas com um menino. Esse menino aparece em uma outra cena também, que o Adão Negro joga o cara longe lá, tal, o cara tenta bater na cabeça dele com, tipo, um bastão. E então tudo isso me deixou meio confuso, sabe? Do tipo assim, o que pode ser nesse filme? E a Sociedade da Justiça estar nesse filme é mais ou menos o Reino Sombrio lá do Jeff Jones, que tipo, o Adão Negro meio que não concorda com as leis de conduta dessa equipe. Então ele quer fazer tudo do jeito dele, né? Que nem eu falei aqui, ele enxerga a justiça de uma maneira bem distorcida. O próprio, tem um confronto dele ali de diálogo com o Gavião Negro que ele fala assim, heróis não matam. Ele fala, não, mas eu mato. Então tipo assim, ele não é um herói, ele é um anti-herói, entende? Que é um cara que tem... O próprio Senhor Destino fala, em todo esse seu poder você só tem raiva, você só tem ódio, entendeu? Tipo, então esse personagem, a construção dele vai ser uma parada meio assim. E eu sei que o vilão final desse filme é o Sabbac, o demônio Sabbac. Talvez ele possa ser o líder atual de Kahndaq, não é um faraó, né? Porque a gente vai estar vivendo numa época mais moderna. Kahndaq, que eu já disse aqui no vídeo passado, uma nação fictícia aí que a DC criou, é como se fosse a Israel do universo DC. Então, eu acho que em algum momento o Adão Negro vai se ver como um herói, certo? Ele vai se ver do tipo assim, pô, eu tô aqui com esses caras, esses seres poderosos aqui, Senhor Destino, Gavião Negro e tal. Só que igual eu falei no vídeo sobre a origem do Adão Negro, se você não assistiu, clica aqui, ó, um novo quadro que eu criei de Si Origens, fazer origem de vários personagens foda, clica aqui pra você entender mais quem é o Adão Negro. Até porque agora você acabou de ver o trailer, você vai curtir e tal, você vai entender um pouco da psicologia desse personagem, como ele pensa, como ele se comporta e um pouco da origem dele também. O lance do Adão Negro não concordar com os meios de conduta da Sociedade da Justiça, de agir como herói, é o fato de que, tipo, no passado ele só teve referência de caras escrotos. Vou dar um exemplo, você nasce em Apocalipse, certo? Lógico, o Senhor Milagre é uma exceção, mas a maioria ali que vive em Apocalipse tem a mentalidade parecida com a do Darkseid, certo? Do tipo assim, isso é governar, isso é certo, isso aqui é o jeito que a gente vai fazer custe que custar, entende? Tipo assim, é como se fosse uma ditadura. Eu vou governar custe que custar e se você não me apoiar, você vai ter consequências muito severas. Esse é o tipo de pensamento do Adão Negro. Então ele vê, por exemplo, o filho dele morrendo na frente dele. Ele é morto, né? E é isso que me deixou grilado, assim. Ele é morto, ele diz que é morto, mas ele é jogado meio que num poço. Não dá pra saber se ele morre ali. Tem um cara grandão lá com um chifre jogando ele meio que num poço. Não dá pra saber se ele morre ali. Então em que ponto o Mago Shazam vai entrar nesse filme, né? No filme do Adão Negro. Eu acredito que o Mago Shazam vai entrar no momento que o filho dele morre. Aí o Mago Shazam olha e fala assim, pô, aquele cara ali perdeu tudo, posso dar uma oportunidade dele ser um herói. Então o que será que aconteceu com esse personagem? Eu fiquei muito grilado com esses soldados pegando o corpo do Tef Adam antes dele ser o Adão Negro, isso no presente, porque toda aquela tecnologia não pode ser no passado, 5.000 anos atrás, né? Não faz muito sentido. E é bem legal, e você vê que, tipo assim, esse personagem vai ser meio que uma força da natureza, vai ser uma parada meio imparável, assim. Por isso tem a Sociedade da Justiça aqui pra fazer o contraponto. Ou senão fica só, tipo, a maldade pela maldade. Não a maldade como um todo, mas o anti-heroísmo dele fica muito estridente, muito evidente e não tem um contraponto, tipo assim, mano, você tá fazendo coisa errada. Não é assim que age. E também tem o fato de, tipo, dele acordar 5.000 anos depois, a cabeça de um cara antigo, né? De um cara que viveu a época de, sei lá, monarquia, faraó, sabe? Tipo, então ele tem um pensamento retrógrado. Então ele tem um lance meio do tipo assim, pô, na minha época era assim. E o papel da Adriana Thomas eu acho que é importante nesse filme. Eu acho que nesse filme ela não vira Isis. Pode ser que no final
Talvez, mas é engraçado, porque como não vazou o Funko da Isis, né? Porque normalmente no Funko, aqueles bonecos cabeçudo lá, é o grande spoiler do filme de quem que vai estar no filme. E não tem o Funko da Isis, então acho que ela não vai ser a Isis nesse filme. Logo, eu acho que ela vai ter um papel muito importante aqui pra trazer a humanidade desse personagem, mas eu acredito que aos poucos ele vai ter um relacionamento com ela e tal. Essa cena que tem uma mulher chorando, não dá pra saber se é ela chorando nos braços do Adão Negro, não dá pra saber. Então é tudo muito misterioso, eu gosto de trailers assim. A gente tentar adivinhar e não saber o que tá acontecendo. Eu prefiro muito mais trailer assim do que mostrar um monte de cena de ação. Mano, imagina o tanto de cena de ação foda que tem nesse filme. Eu também acho que eles não mostraram muita cena de ação com a Sociedade da Justiça, mostraram só vislumbres, né, que eu achei fantástico, assim, o visual do Senhor Destino parece ser um dos melhores da DC Comics de todos os tempos nos cinemas. Aquela coisa bem quadrinesca mesmo, de um mago supremo, um elmo dourado, um uniforme dourado, a capa balançando, tipo, isso é um visual do Senhor Destino que a gente sempre quis. Eu vi algumas pessoas reclamando, por que o Senhor Destino não tem os olhos? Crianças, Nabu não precisa dos olhos do Kent Nelson. O Kent Nelson que precisa dos olhos de Nabu, ou seja, quando ele veste o elmo, ali ele vai enxergar de qualquer jeito, velho. Ele tá usando um dos artefatos mais poderosos de todo o universo DC. Ah, mas na animação tem o olho brilhando. Ah, mas no game tem o olho brilhando. Tem, mas não necessariamente precisa. O design do elmo, que tem tipo um risco, assim, eu achei animal, dourado pra caramba. Você vê o Kent Nelson em momentos segurando ele, assim. Você vê que ele tá sempre com ele debaixo do braço, assim, sabe? Porque, tipo assim, é o lance da dualidade, né? Da ordem, do caos também, tem tudo isso. Vocês vão saber, eu vou fazer um DC Origin sobre o Senhor Destino. Vai ser bem caprichado pra vocês entenderem quem é esse personagem e começar a criar bastante hype pro filme. O lance aqui também é que, assim, esse filme... a gente não sabe se ele vai ter a conexão com o Shazam. Eu acredito que tenha. Mas eu acho que também vai ter um lance do tipo Adão Negro 2, sabe? Porque principalmente se a Adriana Thomas não morrer nesse filme. Se ela não morrer, abre a possibilidade dela virar a Isis. Que ele entrega pra ela nos quadrinhos um amuleto de Isis, né? Eu mostrei isso no vídeo passado também. Vou colocar o card aqui de novo, se você não assistiu, assista. É um vídeo que às vezes dá um pouco de trabalho por causa da pesquisa, da edição também. Tem que ficar fazendo narração em off. Então, se ela não morrer nesse filme... eu acho que ela possa virar a Isis. E aí possa ter um segundo filme, ou eles aparecerem já pro filme do Shazam e tal. Porque a Isis, ela tem uns poderes de controle climático, assim, meio parecido com o que é a Ciclone, enfim. Mas enfim, assim, eu gostei muito do trailer, eu achei bem da hora, assim. E eu gosto quando o trailer esconde tudo, assim, sabe? Esconde bastante coisa. Eu esperava que tivesse mais ação no trailer, me surpreendeu, que bom que não tem tanta. Mostra bem mais o Adão Negro ali, focado nele, assim. A direção tá impecável, fotografia impecável, efeitos especiais impecáveis. Mas acho que um segundo trailer eles ainda estão preparando e estão finalizando alguns efeitos especiais pra lançar mais pra frente um segundo trailer mais, assim, mostrando mais os poderes dos outros heróis, enfim. Você vê que só tem vislumbres, né, do Senhor Destino, do Gavião Negro e tal, e vamos ver o que vai acontecer aí. Mas enfim, escreve aqui embaixo se você tem alguma teoria, se você entendeu esse trailer, porque eu não entendi muito bem, e eu gosto quando eu não entendo, mas se você entendeu, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.